Olá, meus queridos amigos. Vamos a mais uma aula, mais uma conversa sobre a carta de São Paulo aos Romanos. Essa importante carta do apóstolo. Nós vamos continuar com o capítulo 3 da carta de São Paulo aos Romanos. O capítulo 3 é marcado por várias perguntas curtas que o apóstolo ele procura responder. São perguntas que os judeus e os gregos o fizeram. A própria experiência de Paulo fez com que estas perguntas surgissem tanto no universo judaico como no universo grego. Portanto, Paulo ele procura responder a estas perguntas que surgiram dentro da sua própria experiência com o mundo judaico e com o mundo greco-romano. Então, no capítulo 3, o apóstolo diz assim: que vantagem há então em ser judeu? Alguém, né, partindo da sua experiência, perguntou a ele: que vantagem há então em ser judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita e de todos os pontos de vista, diz o apóstolo. Em primeiro lugar, porque foi a eles que foram confiados os oráculos de Deus. E que acontece se alguns deles negaram a fé? A infidelidade deles não anulará a fidelidade de Deus de modo algum. Eu queria que você prestasse atenção nesse exemplo. Se você é um aniversariante, as pessoas prepararam o seu aniversário, você chega na festa de aniversário e você não quer ficar. Você olha para os convidados e diz assim: eu não vou ficar aqui. E abandona, deixa a festa de aniversário. É claro que isso, né, vai causar uma tristeza muito grande. E alguém pode gritar: já que nós estamos aqui e a festa já está toda preparada, vamos continuar festejando. Em meio, né, a dor, a tristeza, né, ao constrangimento, alguns ali vão continuar festejando. Esse exemplo para vocês entenderem. Jesus veio para os judeus. Ele veio anunciar a boa nova, o evangelho, dentro da tradição em que ele quis nascer, que foi o judaísmo. Toda a preparação, toda a pedagogia divina foi para que o Filho de Deus se encarnasse, né, o Emanuel, que fala o profeta Isaías, o Deus conosco, se encarnasse e pudesse, assim, nesta tradição que é o judaísmo, anunciar ao mundo a salvação que vem de Deus. Mas a festa foi preparada e os judeus não quiseram participar da festa. Alguns ficaram, alguns quiseram continuar na festa, portanto, quiseram participar das alegrias, né, do Cordeiro, mas muitos outros não. E aconteceu que alguns que passavam ali, né, que não pertenciam à tradição judaica, foram convidados para essa festa. Jesus mesmo conta uma parábola de um homem que preparou, né, uma festa e convidou os seus amigos e eles recusaram. Então ele diz: olha, vai lá na rua e quem você encontrar chama para a festa. A festa estava preparada. Então, e ele coloca para dentro da casa coxos, cegos, surdos, mudos, e ali continua a festa. Esta parábola ilustra bem o que eu estou querendo dizer a vocês. Né? Muitos judeus não quiseram participar desta festa da salvação, então Deus abandonaria a sua fidelidade por causa da infidelidade de alguns? Não. Alguns judeus, como eu disse a vocês, quiseram participar desta festa e outros que estavam passando, que viram o barulho da festa, entraram e passaram a
celebrar a festa da salvação. São aqueles que eu tenho dito para vocês nas aulas, os gentios cristãos. E tem até uma coisa que eu não disse para vocês ainda, que acabou que o grupo dos gentios cristãos foi o grupo que se preservou. Houve uma guerra chamada Guerra Judaica no ano 66, essa guerra durou até o ano 70 da Era Cristã. Os judeus fizeram um motim, um levante contra o Império Romano. Essa época em que Jesus veio, existiam muitos messias, muitos movimentos messiânicos. Essa era uma onda que passava ali na Palestina. Tinha existido um pouco antes, né, um levante que teve sucesso, que foi o dos irmãos Macabeus. Houve uma certa autonomia, inclusive um acordo, né, com as autoridades da época, e isso garantiu aos judeus uma certa autonomia. Não era ainda como muitos deles queriam. Então, essas ondas messiânicas continuavam aparecendo, e o Império Romano ele sufocava todas elas, né? Então, Jesus era mais um Messias que surgia no meio dessas ondas messiânicas. Só que, com o movimento cristão já acontecendo, uma dessas ondas messiânicas fez um motim, um levante, o que ficou conhecido, como eu disse, com a Guerra Judaica. Os romanos, né, eles cercaram o templo, aonde eles se refugiaram ali, algumas partes da cidade, fecharam a cidade, e os judeus que estavam lá foram derrotados, anos depois foram expulsos da cidade. Os judeus se ressentiram com o movimento cristão porque eles não apoiaram o levante, não apoiaram o motim, ao contrário, o movimento cristão que estava lá fugiu, se refugiou em outros lugares. A partir daí houve um rompimento, né? Houve um rompimento entre o judaísmo e os judeus cristãos. Esse rompimento fez com que o movimento, o grupo dos gentios cristãos prevalecesse, acabasse se tornando um grupo predominante dentro do novo movimento cristão que estava surgindo. E essa experiência de Paulo junto aos gentios cristãos foi importante porque todos perceberam que o evangelho precisava romper as fronteiras. O evangelho precisava ir a outros lugares. Lá em Mateus capítulo 28, nós temos, né, a própria palavra do Senhor convocando os cristãos a ir a todos os lugares para anunciar e batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O mandato missionário. Então, a experiência de Paulo provou que o evangelho não tinha fronteira. O primeiro grupo dos gentios cristãos que prevalece se tornou, vamos dizer assim, uma experiência bem-sucedida que fez com que os cristãos avançassem em outras fronteiras, quisessem chegar em outros lugares. Então, é importante que vocês saibam que a festa, né, continuou, né? A festa da salvação continua ainda hoje. Ainda no capítulo 3, nós vamos ver lá no versículo 23, né, o apóstolo dizer assim: todos pecaram e estão privados da glória de Deus. Veja, todos pecaram e estão privados da glória de Deus e são justificados gratuitamente por sua graça em virtude da redenção realizada em Cristo Jesus. Isso é muito importante que você, né, compreenda. Este regime, né, do pecado é um regime que se impõe. O próprio Catecismo da Igreja Católica diz que a lei surge para criar em nós essa consciência do pecado
e assim criarmos as condições necessárias para nos arrepender e nos converter. Então, por isso que a lei, como primeira pedagoga, né, ela surge para isso, para gerar em nós um sentimento de arrependimento e de conversão, de mudança de vida. E como Deus quer nos salvar, Ele vai gradativamente se apresentando a nós, Ele vai gradativamente se mostrando a nós, se dando a conhecer. Então, como nós estamos privados da glória de Deus, como é que essa glória ela volta a se manifestar? Né? Através da ação misericordiosa de Deus, gratuita em nosso favor. Não é mais mérito nosso, é mérito de Deus. Para você compreender isso que eu estou dizendo, quero fazer uma simples dinâmica. Né? Imagine que nós estamos assim, né, com o rosto coberto. O próprio apóstolo, ele fala disso em uma das cartas. O que acontece? A lei que surge, ela surge para, de alguma forma, descortinar os nossos olhos. Cria em nós uma consciência do pecado, né, e da necessidade de mudança de vida. O profeta Jeremias e Ezequiel trabalham muito com isso, com essa necessidade da conversão, da mudança de vida, de abandonar a iniquidade. Só que muitas vezes nós nos cobrimos de novo, né, com este pano. Nós nos cobrimos porque nos fechamos a Deus, não cumprindo a sua lei. Então, de uma vez por todas, o que é que Deus fez através do sacrifício de Jesus? Ele retirou, né, este pano, retirou o véu, descortinou de uma vez por todas, para que nós pudéssemos ver a Deus, contemplar a Deus, encontrar a Deus. E isso é ação e mérito de Deus. Compreendem isso? Pelo cumprimento da lei, seria eu mesmo aquele a remover o pano, né, através do cumprimento da lei. Agora, na plenitude dos tempos, é o próprio Deus que remove e deixa que de uma vez por todas pudéssemos reconhecer Deus enquanto Deus, pudéssemos aprender quem é Deus, né, de uma vez por todas. Ou seja, o aprendizado chega ao fim. Né? Esta pedagogia divina se desenrola e chega ao fim através de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. O apóstolo aqui ele vai continuar dizendo que nós estamos no tempo da paciência de Deus. Ainda no capítulo 3, ele diz assim: nós estamos no tempo da paciência de Deus e ele queria manifestar a sua justiça no tempo presente para mostrar-se justo e para justificar aquele que apela para a fé em Jesus Cristo. Então, veja, o tempo que nós estamos vivendo é o tempo da paciência de Deus. Eu escutei isso muitas vezes na boca do Padre Caetano. Eu ia à missa e o Padre Caetano muitas vezes dizia assim: estamos vivendo o tempo da paciência de Deus. Depois eu vim entender que este tempo é um tempo propício, né, que o Senhor deixou para a nossa conversão. Então, o tempo presente, que é o tempo da plenitude, estamos vivendo para a nossa conversão. O Espírito Santo atua neste tempo presente para nos levar a esta mudança de vida, para nos levar a esta conversão. Inclusive, em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, tem alguém que pergunta para o Senhor: é agora que vais restaurar as antigas glórias do reino de Israel? E o Senhor diz: olha, não cabe a vocês saber nem o tempo nem a hora, mas virá o Espírito Santo. Então, este Espírito Santo veio e é Ele que atua em nosso favor, para que as antigas glórias de Deus continuem se manifestando em nosso favor, que não são glórias que estão associadas à organização política, social, econômica ou cultural. São glórias que se manifestam através do homem, né? Inclusive tem um santo que diz que o homem é a glória de Deus. Essa ação de Deus em nós manifesta a sua glória. E aí assim,
o Espírito atuando em nós, nos mudando, nós vamos nos organizando, tendo Deus como medida, o Espírito agindo, nos dando sabedoria, inteligência, ciência, piedade, os dons que precisamos para podermos nos organizar como povo de uma forma que resplandeça, né, esta mesma glória de Deus. Aqui eu queria ler com vocês alguns trechos do Catecismo da Igreja Católica, o número 1954, porque, veja, eu estava dizendo para vocês aqui agora que a salvação é mérito de Deus, ela não é mérito das nossas obras, né? Não são as nossas obras que garantem a salvação. Essa é uma discussão que cruzou a história, né? Ela se evidenciou muito mais na Reforma Protestante. O homem, ele não é salvo pelas suas obras. A salvação é mérito de Cristo. É pela fé em Cristo que nós somos salvos, né? E aqui no Catecismo da Igreja Católica, né, a partir do 1954, ele vai falando dos tipos de leis que nós passamos a viver, o tipo de lei que passaram a nos governar, né? A lei moral natural, a lei antiga, que quando ele fala lei antiga é aquela que está lá no Antigo Testamento, e a nova lei, que é aquela lei que nós passamos a viver a partir de Jesus Cristo. Sob esse regime da nova lei nós estamos vivendo hoje. E o que é que o Catecismo diz para nós aqui? Que neste regime, né, na nova lei, nós somos chamados a viver a partir da fé em Jesus Cristo, os atos da religião, que são a esmola, a oração e o jejum, que ao longo desta quaresma nós fomos ouvindo, todos os anos no tempo da quaresma nós somos chamados a viver esses atos da religião, a esmola, a oração e o jejum. Mateus capítulo 6, né, você pode depois ler. Depois nós somos chamados a viver a opção, né, por Jesus, aquilo que ele mesmo apresenta para nós, os dois caminhos, nós somos chamados a escolher o caminho que ele mesmo abriu para nós. É importante entender que a liberdade, ela é uma condição para que nós, conhecendo a Deus, escolhamos o seu caminho. E também colocar em prática, né, as suas palavras, principalmente a regra de ouro, diz aqui o Catecismo. Tudo aquilo, portanto, que quereis que os homens vos façam, fazei-o vós a eles, pois esta é a lei e os profetas. A oração por excelência, né, o Pai Nosso, devemos aprender com esta oração. Esta é a oração que o Senhor nos ensinou e a partir dela que nós aprendemos o regime da oração na nova aliança, na nova lei. Também, inclusive, antes de falar aqui, a quarta parte do Catecismo da Igreja Católica é sobre o Pai Nosso. Depois de falar da história, um pouco da história da oração, da tradição, né, oracional no Antigo Testamento e no Novo Testamento, o Catecismo ele reflete sobre a oração do Pai Nosso. E apresenta para nós aqui o Sermão da Montanha, né, é preciso aprendermos o que o Sermão da Montanha quer nos ensinar, e ele acrescenta a catequese moral de Paulo, né, a catequese moral de Paulo, principalmente em Romanos 12 ao 15, que nós vamos falar ainda, 1 Coríntios 12, 13, Colossenses 3 e 4 e Efésios 4 a 6. É o que ele chama aqui a catequese moral, né, do apóstolo Paulo, que junto com o Sermão da Montanha nos ajuda a viver sob o regime da nova lei. E para terminar aqui, vai falando da nova lei. Essa nova lei ela tem um artigo fundamental, que é a lei do amor, né? Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, o Senhor que nos salva por sua graça, né? Que nos salva por nos amar e faz isso de graça,
para podermos viver na sua graça, é aquele que deixa para nós o caminho para podermos seguir. É isso que o apóstolo está querendo nos dizer quando diz que o justo viverá da fé. Que fé? Esta fé que nos foi dada gratuitamente por Jesus por meio da sua salvação. É claro que quando eu começo, né, a seguir Jesus, eu começo a praticar as obras de Jesus. Então, a fé, ela gera obras, mas é preciso, em primeiro lugar, ter esta adesão a Jesus. Deus abençoe vocês, que vocês cresçam cada vez mais no amor àquele que nos salvou, que nos libertou. Fiquem na paz.